Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Agora, pegando a aula 5, que fala sobre tendências periódicas. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre tabela periódica, vimos algumas propriedades importantes da tabela, como ela se organizava, o histórico dela, e agora a gente vai ver algumas características dos elementos químicos e como eles se relacionam com a posição em que eles estão localizados na tabela periódica. Inicialmente, a gente tem que definir que existem propriedades de elementos químicos que elas são periódicas. Essas propriedades periódicas, como o nome já diz, ela tem uma periodicidade. Dependendo da localização daquele elemento químico na tabela periódica, aquela propriedade ela vai sendo alterada. Naturalmente, ao longo do período, aquela característica daquele elemento, aquela propriedade periódica, ela vai crescer ou decrescer. E ela vai adquirir uma certa periodicidade de acordo com a família, certo? E nós temos aquelas propriedades que são aperiódicas. As propriedades aperiódicas, elas não se relacionam com a posição em que o elemento está na tabela periódica. Não importa se ele está na família 1, se ele está na família 2. Essas propriedades, elas vão crescer ou decrescer somente com o aumento do número atômico. Uma das primeiras propriedades que nós vamos ver aqui é a carga nuclear. A carga nuclear, ela é a carga que o núcleo exerce no átomo, certo? Essa carga nuclear, ela seria relacionada com o número de prótons presentes no núcleo, já que no núcleo você só tem prótons e nêutrons. Como os nêutrons são neutros, eles não apresentam cargas. Entretanto, os elétrons presentes na eletrosfera, eles não sofrem somente a influência da carga nuclear, da carga dos prótons. Ele também vai sofrer influência da força elétrica produzida pelos outros elétrons daquele átomo. Então, a gente tem aqui o conceito de carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é a carga de fato que é exercida sobre o elétron. Essa carga nuclear efetiva, ela vai ser modificada pelo efeito chamado de efeito de blindagem. No caso, enquanto o núcleo exerce um efeito de atração sobre os elétrons da eletrosfera fazem um efeito de repulsão uns com os outros. Então, a relação entre a carga do núcleo e a carga dos elétrons, nós temos a chamada carga nuclear efetiva, certo? Essa carga nuclear efetiva, ela vai ser medida pelo número de prótons menos a blindagem. Lembrando que sempre que a gente aumenta o número de elétrons no meu átomo, eu terei uma blindagem maior, eu terei um efeito repulsivo maior. Portanto, quanto maior a blindagem, quanto maior o número de elétrons, menor vai ser aquela carga nuclear efetiva. Ao mesmo passo, quanto mais distante o meu elétron estiver do núcleo, obviamente, menos força elétrica aquele núcleo vai estar incidindo sobre aquele elétron. Então, menor também vai ser minha carga nuclear efetiva sobre o elétron mais distante. Como eu já havia comentado, os elétrons eles estão presos ao núcleo devido a um efeito de atração eletrostática, uma atração elétrica que os prótons eles têm com os elétrons. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vários elétrons em um átomo, e esses elétrons, entre si, vão fazer um efeito repulsivo. Portanto, a carga nuclear efetiva ela vai ser determinada por dois fatores. O primeiro, o número de prótons que eu tenho no meu núcleo. Quanto maior o número de prótons, obviamente, maior a força que o núcleo vai atrair o elétron. Então, mais forte, né, maior vai ser a minha carga nuclear efetiva. O segundo fator seria a quantidade de elétrons presentes no meu átomo e também a distância que esse elétron está em relação ao núcleo. Quanto mais distante, menor a força que o núcleo vai exercer sobre aquele elétron. Então, menor a carga nuclear efetiva. E, obviamente, também, quanto mais elétrons eu tenho na minha eletrosfera, menos carga nuclear efetiva eu tenho devido ao efeito repulsivo dos elétrons uns com os outros. Se a gente for levar em conta a carga nuclear efetiva como uma propriedade periódica, a gente vai ver que a carga nuclear efetiva ela vai ser praticamente constante ao longo de uma família. Porque, por mais que o número atômico cresça ao longo que a gente desce em uma família, a blindagem também cresce de maneira proporcional.
Porém, ao longo de um período, o número atômico cresce e a blindagem permanece praticamente constante. Então, ao longo de um período, aquela carga nuclear efetiva ela acaba crescendo. Portanto, a carga nuclear efetiva é uma propriedade que é basicamente constante ao longo de uma família, ao longo da vertical, e ela cresce proporcionalmente ao longo de um período, ao longo ali da horizontal na tabela periódica. O segundo tópico que vamos falar é sobre raio atômico. O raio atômico, ele nada mais é do que a distância que vai do núcleo até o elétron mais externo. Isso está relacionado ao tamanho de um átomo, certo? Eu trouxe aqui duas formas de se calcular raio atômico. A gente tem aqui o raio atômico de Van der Waals e o raio atômico covalente. O raio atômico covalente nada mais é do que você pegar dois átomos de um mesmo elemento químico, certo? E juntar, como por exemplo aqui nesse exemplo, uma molécula de gás oxigênio, de O2. A distância entre esses dois núcleos é dita como raio atômico covalente. Então, a distância entre os dois núcleos desse átomo seria o raio atômico covalente, enquanto o raio atômico de Van der Waals seria o raio atômico de fato, a distância entre o núcleo e o elétron mais externo, certo? Raio atômico de Van der Waals também é chamado de raio atômico não ligante e é ele que determina o tamanho do átomo. O raio atômico é uma propriedade periódica, portanto, ao longo de um grupo, ao longo de uma família, ele vai aumentando. Enquanto o raio atômico, ao longo de um período, o raio atômico vai diminuindo ao longo de um período. É fácil a gente colocar isso em lógica. Se você pensar ao longo de uma família, por exemplo, à medida que você desce em uma família, o número de prótons vai crescendo, assim como o número de elétrons. Então, o átomo vai ficando maior. Entretanto, ao longo de um período, à medida que você anda em um período, o número de elétrons muda pouco, mas o número de prótons, ele cresce. Como o número de prótons cresce, a carga nuclear efetiva fica maior. Ela atrai mais os elétrons para próximo dela. Então, à medida que você caminha em um período à direita, você vai diminuindo o raio atômico. Mas à medida que você vai descendo em uma família, você vai aumentando esse raio atômico, certo? Então, isso aqui é a tabela periódica e uma forma aqui de se lembrar melhor. O raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Agora, o raio atômico ele é alterado quando nós tratamos de íons. O íon positivo, ele perdeu um elétron. Então, sempre um íon positivo, ele vai ter um raio atômico menor do que o átomo que o originou. Por exemplo, o cálcio, Ca, ele tem um tamanho aqui de 1,74. Entretanto, o íon cálcio, que é cálcio 2+, perdeu 2 elétrons e o raio atômico dele foi reduzido. Ficou em 0,99. Então, os cátions, eles têm um raio atômico menor do que o átomo neutro. Enquanto os ânions, os íons negativos, eles vão apresentar um raio atômico maior do que o átomo neutro que o originou. A próxima propriedade periódica que nós vamos comentar seria a energia de ionização. O que é energia de ionização? O conceito energia de ionização é a quantidade de energia que você tem que colocar, promover para poder conseguir remover um elétron de um átomo gasoso. Essa energia de ionização, a gente tem ela em escala. Nós temos a primeira energia de ionização, a segunda energia de ionização, que seria a quantidade de energia para retirar o segundo elétron, terceira energia de ionização, a quantidade de energia para retirar o terceiro elétron, e assim por diante. A gente vai observar que elementos que têm uma tendência de formar cátions monovalentes, cátions mais um, como por exemplo o sódio, vocês vão observar que a energia de ionização para a retirada de um elétron do sódio é baixa, 496. Para você retirar o segundo elétron do sódio, é um nível de energia muito alto. Existe um salto enorme aí para 4.560. Então, vocês vão observar que os diferentes elementos químicos, eles vão apresentar energias de ionização
segunda, terceira, de acordo com o número de elétrons que seria o suficiente para tirar. O sódio, ele tem a tendência de perder um elétron. Vocês vão observar aqui, da primeira para a segunda energia de ionização, há um salto. Enquanto o magnésio, por exemplo, ele forma cátion bivalente, né? Então, ele tem uma tendência de perder 2 elétrons. Com isso, para você retirar o terceiro elétron, a energia de ionização ela dá um salto imenso. E a energia de ionização é uma propriedade periódica. Por isso, nós vamos observar o quê? Que a energia de ionização ela vai ter aquela setinha oposta ao raio atômico. Quanto maior é o meu raio atômico, quanto mais distante o meu elétron está do núcleo, menor é aquela força elétrica que o núcleo vai estar estabelecendo com aquele meu elétron, como a gente falou no início da aula. Então, mais fácil, menos energia é necessário para retirar aquele elétron. Portanto, como o raio atômico cresce de cima para baixo, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima. Ao mesmo ponto que, como o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita. A gente pode observar aqui que é justamente o contrário de raio atômico. Então, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Por quê? Porque quanto maior o raio atômico, mais fácil é retirar o elétron. Então, menor é a energia de ionização. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia que varia em um átomo quando eu adiciono um elétron àquele átomo gasoso. E essa afinidade eletrônica, ela tem uma tendência periódica parecida com a da energia de ionização. Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, qual seria a grande diferença entre energia de ionização e afinidade eletrônica, sendo que no gráfico elas crescem de maneira igual? A energia de ionização ela vai medir a facilidade com que um átomo tem de perder um elétron, porque ela é a energia necessária para retirar aquele elétron. Enquanto a afinidade eletrônica vai medir a facilidade que um átomo tem de ganhar um elétron. Certo? Levando a isso, a nossa próxima aula nós falaremos de ligação química. E a gente vai ver que em ligações químicas, covalentes principalmente, a gente vai ter um átomo que vai tender a puxar o elétron para si ou então a expulsar o elétron de perto. E isso a gente entra no conceito de eletropositividade e eletronegatividade. A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de que, em uma ligação química, afastar os seus elétrons mais externos. Os átomos mais eletropositivos, eles têm uma característica mais metálica. Então, os metais eles têm uma tendência de ser mais eletropositivos. Em uma ligação química, os metais eles têm a tendência de afastar o elétron do seu núcleo e ficar positivo, certo? Enquanto a eletronegatividade é justamente o contrário, é a capacidade que um átomo tem em uma ligação química de atrair elétron de um outro átomo. A eletronegatividade, ela tende a ser parecida com a energia de ionização. Ela é contrária ao raio atômico. Então, aqueles átomos ametais, eles têm a tendência de ter uma eletronegatividade maior. Inclusive, você vê pelo elemento da tabela periódica mais eletronegativo, que é o flúor, um ametal. Então, quanto maior o raio atômico, menor vai ser a minha eletronegatividade. Então, essa seria a grande diferença entre eletropositividade e eletronegatividade. Enquanto a eletropositividade seria a capacidade que o átomo tem de afastar seus elétrons de uma ligação química, e essa é uma tendência de metais, a eletronegatividade é a capacidade que aquele átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. E essa é uma característica de ametais. Então, a gente vai observar que é justamente o contrário. Enquanto a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, a eletropositividade ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, aqui a gente observa, o gráfico de algumas propriedades periódicas.
O raio atômico, a gente observou que ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. A energia de ionização e a eletronegatividade, elas crescem de maneira oposta, certo? Elas vão crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. A eletropositividade, ela cresceria igual ao raio atômico, da direita para a esquerda e de cima para baixo. E nós temos outras propriedades periódicas, como, por exemplo, a densidade. A densidade, ela tende a crescer de cima para baixo e da periferia para o centro da tabela. Enquanto a temperatura de fusão e ebulição, nos dois primeiros grupos, nas duas primeiras famílias da tabela periódica, ela tem a tendência de crescer de baixo para cima. No demais, ela cresce de cima para baixo. E assim como a densidade, ela vai crescer da periferia para o centro. E, por fim, tratando de propriedades aperiódicas. Como eu falei, as propriedades aperiódicas, elas não estão relacionadas com a posição, elas não vão se repetir periodicamente. Elas vão crescer ou diminuir conforme o número atômico. A gente observa, então, 4 propriedades periódicas aqui. A massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração. Todas essas são propriedades que estão relacionadas somente com o número atômico. Elas vão crescer ou diminuir de acordo com o número atômico, certo? Então, gente, foi essa a aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.